começando a nossa aula, até para a gente não se alongar demais nessa sexta-feira, né? Sexta-feira chuvosa é bom para ficar comendo um chocolate no cobertor, né? Então não vamos se alongar demais agora, até para vocês poderem descansar também, que vocês já devem estar cansados, tá? Então, pessoal, a ideia hoje é a gente trabalhar um pouquinho com outro pensador, né? A gente já viu aí pelo menos dois, digamos assim, dois autores principais, né, dois pensadores principais da sociologia, né, que foi o Marx, que vocês viram nas aulas com o Pietro, né, e o Durkheim, que vocês viram, né, uma aula comigo, uma aula com o Pietro. Então vocês já viram dois, digamos assim, dos pilares da sociologia. Falta o terceiro, tá, que é esse cara chamado Max Weber, tá? Então, com o Max Weber, Emile Durkheim e o Karl Marx, vocês veem os três bases, os três pilares da sociologia como a gente conhece, né? Como o estudo da sociedade, né? Então, a gente vai falar um pouquinho desse cara e é legal da gente pegar ele, por quê? Porque nas aulas passadas, né, o Pietro ele deu uma aula sobre Karl Marx, né, e o pensamento dele, e aí a ideia do Karl Marx era muito o quê? Ah, tu parte né, o teu ponto de partida para te analisar a sociedade é sempre o material, certo? É o material que determina a vida de vocês, certo? São as condições materiais. O que isso quer dizer, né? Só revisando um pouco. Isso quer dizer que é, por exemplo, o trabalho de vocês que vai determinar o cotidiano de vocês. Quando vocês acordam, o que vocês vão comer, tudo vai estar determinado pela base material da sociedade, aquilo que o homem produz e modifica da natureza. Pega uma árvore, transforma em cadeira, ou seja lá qual for o teu trabalho. É isso que vai determinar a tua condição de vida, certo? Só que isso para o Max Weber não era suficiente. O Weber, né, ele, na verdade, tanto Weber quanto Karl Marx são alemães, né, e são contemporâneos, tá? E o Weber, ele inclusive vai entrar em contato, né, com esses estudos do Karl Marx, e ele vai dizer que essa análise do Karl Marx não era suficiente para explicar algumas coisas, que explicar o capitalismo só através dessa condição material não era suficiente, que existia alguma outra coisa que precisava também ser analisada. E aí o Weber, para analisar o capitalismo, vai começar a pensar também na questão, por exemplo, cultural, que o capitalismo não é só uma questão material, só econômica, mas é uma questão também cultural, tá? Então, o Max Weber ele vai começar a problematizar isso, né? Pensar, bom, mas por que então será que as pessoas pensam dessa maneira, né? Dessa maneira capitalista? O que que tem por trás disso? E aí, o Weber vai escrever um livrozinho famoso, tá? Que é, né, a lógica, que é né, o livro mais famoso desse cara, que é a lógica protestante e o espírito do capitalismo. Então ele vai fazer uma união de duas coisas, de religião e capitalismo. E ele vai fazer uma análise muito louca que às vezes a gente não pensa, né? Porque, por exemplo, tem sempre aquela história, né? Há quanto tempo uma pessoa deve dormir, né? E normalmente se diz, uma pessoa para dormir bem e descansar, né? Ela deve dormir pelo menos 8 horas. E aí é muito interessante porque inicialmente essa ideia, ela não era uma ideia científica. Ela inicialmente era uma ideia religiosa, certo? Então essa é a maluquice da coisa, né? Porque isso vem o quê? Vinha de uma lógica protestante. Só lembrando quem eram os protestantes, né? Protestantes eram aqueles caras que, né, vão se desligar da Igreja Católica, certo? Que vão começar a dizer, né, que a interpretação da Bíblia deveria ser livre, alguns deles, né, não todos os grupos, né, os grupos vão começar a contestar algumas coisas da Igreja Católica, certo? E aí o Weber vai dizer o quê? Que toda essa lógica capitalista que a gente vive, na verdade, ela tem algumas coisas que vêm justamente desse pensamento protestante, certo? Que muito do que a gente vive do capitalismo, na verdade, saiu da religião e não da economia, certo? Ele vai dizer, por exemplo, né, que o que é importante no meio dessa
dessa história toda é, por exemplo, o teu hábito de economizar dinheiro, por exemplo. Isso, na verdade, vai ser um hábito de esse hábito de moderação, né? Já não deve gastar muito dinheiro. Isso daí vai sair, na verdade, de um espírito que vai estar ligado ao espírito protestante, certo? Então, o Weber vai começar a analisar essas questões, certo? Mas isso daí já é realmente o grande livro, digamos assim, desse cara, né? O que a gente precisa é pensar um pouquinho atrás, pensar um pouquinho como é que ele vai ver, então, a sociedade, né? Então, Weber, eu botei esse meme aí, né, pra gente pensar um pouco, que foi, na verdade, um caso que aconteceu já. Bom, acho que, não sei se vocês já passaram por isso, mas comigo já aconteceu, né, da pessoa estar escutando ali o seu celular, e eu me lembro de uma vez que eu tava saindo de uma prova do Enem, até eu falando em, né, em vestibular Enem, eu tava saindo de uma prova do Enem, é o último Enem que eu fiz na minha vida, né? E, e nisso bate um. E aí cansado, assim, dor de cabeça, assim, morrendo, só querendo deitar na cama, assim, chegar em casa e descansar. E aí, e aí do cara do meu lado, assim, parou e ligou o celular e aí começou a tocar a música. Eu, cara, não é possível, velho, não é possível, eu tô cansado, só quero descansar. Esse cara tocando música do meu lado no celular, sem fone, eu, não é possível, velho. E aí, daí eu já tava assim, sabe aquele dia que tu tá pistola, eu já virei pro cara, cara, pelo amor de Deus, desliga esse celular ou põe um fone, porque não dá, cara. E aí o cara ficou brabo, e aí o cara não desligava o celular, eu dizia, meu, desliga isso, velho, coisa chata, e o cara com o celular, aí depois, bom, o cara acabou descendo do ônibus, mas ele ficou com o tal do celular dele tocando tocando música, né? E por que que eu, né, tô contando um pouco desse caos, né? Porque para o Weber, a sociedade ela se forma através da ação dos indivíduos, certo? Quando tu pega a ação de cada indivíduo ou a atitude de cada indivíduo dentro da sociedade, junta tudo isso, aí é que tu forma a sociedade, certo? Opa. Então, para o Weber, o que vai ser importante, na verdade, é o indivíduo e não tanto a sociedade, certo? Isso vai ir um pouco contra, por exemplo, o que o Durkheim falava. O Durkheim dizia que era o quê? A sociedade é que vai. Opa! O Durkheim, na verdade, vai falar o quê? Que é a sociedade que vai determinar o que tu vai fazer e o que tu vai pensar. E O, e o Weber vai dizer que não, que na verdade o indivíduo ele tem essa liberdade de escolher ou não fazer alguma coisa, certo? Então, o Weber ele vai falar de uma liberdade individual maior do que o Durkheim falava, certo? Boa noite, João, tudo bom, pessoal? Então, Durkheim, o Weber vai inverter um pouco essa lógica, certo? Então, ele vai falar do indivíduo, porque às vezes parece muito que a gente está falando, porque a sociedade fez o cara fazer algo, certo? Ou a sociedade, sei lá, o cara tomou uma posição apenas pela questão social. E o Weber vai dizer que não é só por isso. Não, nem esquenta, tá, pessoal? Vamos conseguir entrar. E o Durkheim, o Weber vai dizer que não, que o indivíduo ele toma posição, certo, dentro da sociedade, ele tem a escolha de fazer o gol, não. E o Weber então vai ir um pouco para esse outro lado, certo? Então um pouquinho, né, o Weber vai falar então dessa questão um pouco da ação social, certo? De como é que então a gente vai analisar, primeiro, né, a questão do como é que o Weber vai fazer esse recorte, né? Ele vai e é uma coisa interessante, né? Porque é uma discussão meio louca quando a gente fala de realidade, né? Pro Weber, né? Não tem como tu conhecer a totalidade da realidade. O que que eu quero dizer com isso? É, por exemplo, tá, eu pego uma situação, um cara, sei lá, um político roubou, certo? Peguei essa situação. Para o Weber, eu não tenho como conhecer a totalidade do porquê esse cara roubou, tá? Eu não tenho como analisar tudo que está envolvendo a ideia de roubo, porque esse cara roubou, a história dele, eu não tenho como conhecer tudo,
E se eu não tenho como conhecer tudo, eu vou fazer um recorte. Eu vou tentar conhecer uma parte, certo? Eu vou analisar, por exemplo, o que é roubo, ao invés de analisar, sei lá, a história do cara e etc. Eu vou analisar o que é roubo dentro da sociedade. Eu vou fazer um recorte. E essa ideia vai contra, por exemplo, o que o Marx falava. Para o Marx, não é o Marx ele não recortava. O Marx ele tentava conhecer a totalidade das coisas, certo? A totalidade do sistema capitalista. E o Weber não. Ele vai fazer um recorte porque ele diz que não, ele vai dizer que não tem como tu conhecer a totalidade disso, a totalidade da realidade. Eu não tenho como saber tudo. Eu vou ter que saber um pedaço. E aí, se eu juntar com vários pedaços, eu chego na totalidade, certo? Então, dá para a gente pensar até agora que, né, o Weber ele vai ter algumas diferenças com o Durkheim, algumas diferenças com Marx. Os três são realmente caras importantes para diferenças, certo? Opa, minha conexão acho que deu ruim. Vocês estão me escutando? Porque às vezes ele dá um sinal de conexão fraca e e às vezes cai. Sim? Tá tudo ok? Tá, ok. É, porque às vezes dá esse sinal e aí trava tudo e aí eu saio do ar aqui. Então, né, pessoal, pro Weber, né, vai acontecer essa interação social entre indivíduos, tá? Os indivíduos vão compartilhando as suas ações e é dessa forma que se forma a sociedade, é dessa forma que as pessoas vão dando sentido e intenção a essas ações, certo? É como eu vou pensar, por exemplo, a diferença do que é uma ação social e o que é uma ação reativa, tá? Uma ação social é quando eu faço algo pensando em outra pessoa, certo? É, por exemplo, tá, um exemplo clássico, assim, que sempre se fala, né? Por exemplo, eu abri hoje, que é casualmente um dia de chuva, né? Eu abri um guarda-chuva num dia de chuva não é uma ação social, porque eu estou levando em consideração apenas, né, a chuva. É quase uma coisa automática. Eu tenho um guarda-chuva na mão, eu vou abrir aquele guarda-chuva, certo? Só que isso não está levando em, né, eu não estou fazendo uma ação em que eu estou levando em conta outra pessoa. Eu estou levando em conta apenas eu. Então isso não é uma ação social. Agora, se eu pego o meu guarda-chuva e dou para outra pessoa para ela não se molhar, isso é uma ação social, certo? Então, há essa diferença, né? Para o Weber, o que, que vai ser uma ação social? É quando eu levo outra pessoa em consideração, certo? E aí a sociedade seria formada por esse conjunto dessas ações sociais, certo? Opa, passa aqui. E aí essas ações sociais, elas podem ser de vários tipos, tá? A gente pode dizer, ou pode chamar, o que o Weber falava, né, de um tipo ideal, tá? Um tipo ideal é tipo um esquema de análise, tá? O Weber ele vai criar grandes grupos do que seriam essas ações sociais, do que motivaria as pessoas a fazer ações sociais. E essas motivações, elas podem ser baseadas na tradição, por exemplo, certo? O que é basear na tradição? É aquela ação social que às vezes sai no automático. Por exemplo, cruzar com alguém e dar um bom dia. Ou, sei lá, acontecer alguma coisa na rua e tu mandar a pessoa longe, tu nem pensa, tu só manda longe, certo? Ou, sei lá, alguma pessoa tá precisando de ajuda e na hora tu, né, já pula para ajudar a pessoa. É uma ação baseada na tradição, certo? É aquilo que tu aprendeu, que é baseado na tradição. Por exemplo, ele vai colocar um pouco também a questão religiosa, né, dentro dessa tradição. Fazer uma oração, por exemplo, é uma ação, né, voltada para tradição, certo? Eu posso também fazer uma ação social baseada no afeto. Por exemplo, ajudar o meu pai ou a minha mãe, ou ajudar irmão, ajudar um amigo, certo? Isso é uma ação social em que eu estou pensando, né, no afetivo, tá? Isso é uma ação, querendo ou não, é uma ação social. E é interessante, né? Porque, por exemplo, Karl Marx já não vai ver isso, né?
como, por exemplo, uma questão social, eu ir lá e, sei lá, ajudar meu pai, minha mãe, etc. Ele vai ver por uma outra perspectiva, certo? Essa ação social, ela pode ser também uma relação racional, certo? Uma coisa que eu calculo na minha cabeça com relação a valores, certo? Valores que às vezes são importantes para a sociedade, como por exemplo, a fraternidade, certo? É um valor importante. Ou a questão de ajudar alguém, tá? Então isso vai ser também investigação social, quando ela está voltada a valores que estão na sociedade, fraternidade. A gente pode pensar na questão também, né, de até mesmo de comprar uma coisa ou não, tá? E por último, vai ser talvez a desses tipos de ideia de ação social, talvez a mais importante, tá, pessoal, delas, porque ela é que vai levar depois a um outro ponto que a gente vai falar do Weber, que é a relação, né, a ação social racional com relação a fins. É quando eu estou esperando, de alguma forma, receber algo em troca, certo? É quando, por exemplo, eu trabalho para receber um salário, certo? Isso é uma ação social com relação a fins, certo? Então isso também é importante pro Weber, né? E aí ele vai dizer o quê? Que, né, conforme a sociedade ela vai, conforme essas coisas todas elas vão acontecendo, a sociedade ela começa a ficar cada vez mais complexa, certo? A sociedade ela começa a ficar cada vez mais racional, ela começa a se racionalizar cada vez mais. E conforme a sociedade vai ficando mais complexa, conforme, né, as nossas relações sociais ficam mais complexas, a gente vai ter que, de alguma forma, tentar chegar num consenso para que a coisa não descambe para uma bagunça. E aí, qual é a forma que a sociedade vai encontrar, né, de, digamos assim, ordenar ou se ordenar? É criar leis, certo? Essas leis, claro, que têm que ser leis impessoais, tá? Pelo menos no pensamento do Weber, tá, pessoal? Hoje em dia, né, a gente já pode, né, já é bem contestável essa ideia de que as leis são impessoais. Na verdade, a sociologia hoje em dia já trabalha com uma outra ideia, né, de que as leis elas não são tão impessoais assim, certo? Elas, na verdade, levam em consideração privilégios, etc, né? Então, essa ideia ela já não se sustenta tanto assim, mas pro Weber, né, a ideia é que, né, conforme a sociedade se complexifica, as leis vão se tornando, vão começar a existir e essas leis vão ser leis impessoais e racionais, certo? E ele vai dizer então que essa racionalização do mundo, certo, ela vai levar a uma ideia de um certo desencantamento. O que que eu quero dizer com um certo desencantamento? É que tu começa a racionalizar tudo, tá? Por que eu amo? Eu amo por isso ou por aquilo. Porque eu tô indo comprar uma coisa, eu estou indo comprar uma coisa por isso ou por aquilo, certo? Eu começo a racionalizar toda a minha vida. E no momento que eu racionalizo tudo, eu começo a ficar mais preso. As leis, elas te prendem, querendo ou não, certo? Elas vão fazer isso. Porque tu não vai mais poder fazer o que tu bem entender. Porque existem leis que estão te limitando. E é natural que tu fique desencantado com o mundo. Tu se torne um cara menos esperançoso com o mundo. Porque tu está racionalizando tudo. Porque tudo se torna interesse. Lembrem-se lá que a gente falou das relações com relação a fins, certo? Quando eu estou esperando ganhar algo em troca. Então eu sempre vou ficar desconfiado, é aquela, né, famosa situação em que, né, alguém te oferece alguma coisa muito boa e tu fica pensando, tem coisa aí. Esse cara aí, ou essa pessoa, ela tá querendo alguma coisa em troca, não é possível, tá sendo muito bonzinho. E é isso que o Weber falava, na verdade, com um certo desencantamento. É porque a gente começa, a sociedade, ela começa a racionalizar tudo. E aí, claro, isso leva naturalmente a um desencantamento, uma perda de sentido existencial para a vida, né?
E até nisso, né, tem uma outra história engraçada, né, que uma vez aconteceu comigo. Eu tava uma vez na parada de ônibus, assim, não tava um dia muito legal, assim, eu tava na parada de ônibus, esperando o ônibus, e aí parou, acho que é uma, né, uma testemunha de Jeová, assim, uma mãe e uma criança, né, mas elas não se apresentaram, né, como testemunhas de Jeová, elas só chegaram e pararam do meu lado, assim, a pessoa parou do meu lado, né, e aí disse, tu não acha que o mundo tá muito caótico? Aí eu fiquei pensando, né, tá, né? Tá caótico, tem guerra, tem fome, tem um monte de coisa, né? O mundo realmente, acho que sim, acho que tá meio caótico. Ela, tu não acha que tem um pouco de perda de sentido no mundo? Eu, sim, também, né? Aí ela foi indo, até que ela chegou no tipo, vem nos visitar nos nossos encontros, né? A gente tá tentando ajudar as pessoas, etc. Então, na verdade, né, essa ideia, né, de que o mundo está meio caótico, etc., ela só acontece porque a gente está racionalizando as coisas, certo? É só por isso que isso acontece, certo? E aí, claro, fica mais difícil da gente dar sentido para a vida, conforme a sociedade vai ficando mais complexa, certo? E querendo ou não, a gente vive um pouco isso hoje em dia, né? Essa ideia, né, de que parece que tá tudo meio maluco, parece que tá tudo meio sem sentido, tá tudo meio acelerado. Na verdade, o Weber, ele já vai buscar a origem disso lá no século XIX, né? Ele já começa a pensar nisso, né? Do porquê isso estava acontecendo e porquê isso está ficando cada vez pior. Porque essa sensação, ela vai ficar pior, porque a sociedade vai se tornar mais complexa, certo? Então, o Weber, ele já estava pensando nisso, certo? E aí, por último, né, pessoal, a gente pode pensar também no que o Weber vai falar, né, do que é Estado, do que é política, do que é poder, o que é legitimidade, o que é dominação. O que são esses conceitos para o Weber, que são conceitos importantes, tá, pessoal? Então, a gente vai ter, por exemplo, a ideia do Estado moderno, né? O que é o Estado, né? E qual é a principal característica do Estado? Então, primeiro, o Estado, né, é esse território, tá? Por exemplo, o Brasil é um Estado, nação, tá? É um território onde tu tem leis dentro daquele território e onde principalmente o Estado, tá? Ele tem uma característica que é essencial para ele ser soberano dentro e fora do seu território, tá? E essa característica assim que vocês precisam lembrar e que nos fazem pensar também nisso, né? Que é a questão do monopólio legítimo do uso da violência. O que isso quer dizer? Por exemplo, e aí eu vou falar um pouco assim, né? Teoria e prática nem sempre estão ligados, né? Mas assim, na teoria, eu posso, por exemplo, ter uma milícia para mim? Na teoria, eu não posso, tá? Na prática, a gente já sabe que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Mas na teoria, eu não posso ter uma milícia, porque essa milícia vai contra o poder do Estado, certo? Ter uma milícia no Brasil é contra a lei, certo? Então, as pessoas que têm uma milícia no Brasil deveriam estar presas, certo? Por quê? Porque a ideia é que se existir uma milícia e cada um tiver uma milícia, a coisa vai virar uma bagunça, certo? Porque as leis não vão mais conseguir, por exemplo, te proteger, tá? Então a ideia é o quê? Se não dá para cada um ter a sua milícia, então vamos fazer uma grande, podemos chamar assim, uma grande milícia que é o Estado, certo? Só o Estado pode utilizar o monopólio da violência. E aí o que o Estado faz para usar esse monopólio da violência? Ele cria, por exemplo, um exército, ele cria uma polícia, ele cria leis, certo? Leis que ao mesmo tempo vão praticar violência, mas ao mesmo tempo vão também te proteger da violência. É uma relação meio maluca, assim, né? Tu pensa, mas como assim? Uma coisa que me protege ao mesmo tempo exerce violência? Sim, essa é a lógica do Weber, né? Né? E aí a gente pode falar também, né, de um outro conceito aí, que é o conceito, por exemplo, de poder,
certo? Que é a tua capacidade de impor a tua vontade própria dentro da sociedade, certo? Por exemplo, o Estado tem o poder, né, do monopólio legítimo da violência, certo? Eu, por exemplo, tenho um poder como professor quando eu estou dentro de sala de aula, certo? Porque eu posso dizer para alguém, para o aluno, por exemplo, não, tu está fazendo muito barulho, ou fica quieto, etc. Eu tenho um tipo de poder e eu estou exercendo também um tipo de poder. Eu, por exemplo, dou aula em escola pública. Se eu estou numa escola pública, eu estou exercendo o poder do Estado, certo? E todos nós, dentro da sociedade, vamos ter algum tipo de poder, certo? Alguma capacidade de impor a nossa vontade. Até mesmo, por exemplo, entre vocês, entre colegas, alguém, às vezes dentro da escola, tem alunos que são mais populares e que vão conseguir impor mais as suas vontades. E alunos que a gente pode colocar como menos populares e que não vão ter tanto poder assim, de impor a sua vontade dentro daquele ambiente, certo? Então, essa ideia de Estado vai se ligar também à ideia de poder, certo? E a gente pode pensar, por exemplo, né, até na formação do nosso Congresso Nacional, né? Se a gente tem um Congresso Nacional onde a maior parte são homens brancos de meia idade ou idade avançada, isso quer dizer que os outros grupos sociais têm menos possibilidade de exercer poder em um Estado democrático, certo? Por quê? Porque esses grupos não estão representados dentro, por exemplo, do Senado. Então, eles têm menos poder, certo? Dentro dessa ideia de política profissional, tá? Então aí a gente pode pensar, né, do porquê da importância de eleger mulheres, do porquê da importância de eleger negros, porquê da importância de eleger a galera LGBTQIA+, certo? Por uma questão de representatividade que vai levar a um aumento de poder dentro do sistema democrático, certo? Então, são questões interessantes para a gente pensar, até porque a gente daqui a pouquinho vai ter eleição e, né, a gente precisa também ter essa noção, né, de que a pessoa que a gente vai votar e que vai estar lá vai exercer poder, certo? Então é uma ideia legal de a gente pensar por agora. A gente vai ter também a questão, tá, pessoal, por exemplo, do que é política, tá? E aí, às vezes a gente fica pensando, política é aquilo que, né, o senador faz, o deputado faz, o prefeito faz. Pro Weber, tá, pessoal? Política não é só isso, tá? Isso é política profissional, tá? É o cara que se elege, né, e que vai responder à população. Isso é um político profissional. O que é diferente de política. Pro Weber, política todo mundo faz. Todos nós. Enquanto a gente está vivendo em sociedade, a gente está praticando política. Política é o que eu falo, é o que eu deixo de falar, é o que eu esqueço, é o que eu lembro, certo? É, tudo que está envolvendo a minha vida e as relações sociais que eu tô tendo, tudo isso é política. Dentro de casa eu faço política, certo? Política então é o quê? É o esforço, né, que eu faço, né, para poder de alguma forma participar do poder ou influenciar na divisão do poder, atuando, certo? Política é atuação, tá? Então, por exemplo, quando eu, sei lá, tô negociando quem é que vai comer a última bolacha do pacotinho ali, eu vou estar fazendo política, certo? Se eu dou essa bolacha para alguém ou se eu como essa bolacha, eu estou fazendo política, tá? Então, política é uma coisa que ninguém consegue fugir. E por que que isso é importante, tá, pessoal? Porque agora vem muito essa coisa, né, eu não me envolvo com política. Pessoal, é impossível não se envolver com política. Todo mundo faz política 24 horas por dia, né? 24 horas por dia não, porque né, a gente dorme de vez em quando. Mas estando acordado, tu vai estar fazendo política, certo? Postei uma coisa no Instagram, sei lá, uma besteira no Instagram, meu almoço. Tô fazendo política? Tá fazendo política, certo? Tudo tu tá fazendo política, tu não tem como fugir disso, tá? Então essa ideia, às vezes,
que vem muito nessa coisa do, eu não discuto política e tal. Na verdade, pessoal, na ideia do Weber, isso é impossível. Todo mundo faz política o tempo todo, tá? Porque é a forma da gente conseguir realmente negociar alguma coisa. Lembrem-se que para o Weber, na sociedade, tudo é interesse, tá? É o interesse que vai determinar essas ações, tá? Como o indivíduo vai ser privilegiado ou não, certo? E por isso, claro, né, pessoal, se a gente começa a pensar assim, a gente realmente vai ficar desencantado com o mundo, né? A gente vai pensar, pô, mas então tudo é interesse, então nunca tem como saber se a pessoa está fazendo algo porque ela realmente gosta de mim ou não, se ela vai ganhar algo ou não. É, tu nunca vai saber, tá? Então tu sempre vai ficar com essa dúvida. E para o Weber isso é uma questão, né, da evolução propriamente do Estado, certo? Então o Weber ele leva uma certa tristeza, assim, né? E aí ele vai dizer, né, que claro, né, a gente vai essa ideia, né, ela vai levar uma ideia, né, de que algumas pessoas têm mais legitimidade para exercer poder do que outras, né? Por exemplo, uma pessoa que ela, né, às vezes tem algumas coisas em sociedade que são mais aceitas ou que são um consenso ou que são mais compreendidas do que outras, né? Às vezes tem algumas ideias sociais que são mais aceitas, por exemplo, né, a ideia de que, né, tu deve ajudar as pessoas, é uma ideia mais aceita. A ideia, por exemplo, de que tu pode roubar é uma ideia que não é tão aceita. Então, roubar é uma ação social que não tem legitimidade. Já ajudar alguém é uma ação social que é legítima, certo? Então, a gente pode pensar também nessa ideia de legitimidade, certo? Isso vai levar também a uma ideia, né, de também se a gente está falando de poder, a gente está falando de dominação também, certo? Tem pessoas, indivíduos que vão, né, ter mais poder e que vão, né, exercer um domínio maior sobre pessoas ou sobre a sociedade e que essa dominação vem às vezes de aspectos mais carismáticos, né? Que é a ideia, por exemplo, de super-herói, é a ideia um pouco até ligada muito à religião, né? Por exemplo, Jesus Cristo, porque ele era um cara, né? Um cara carismático. Ou às vezes até uma ideia de um político, né? Tem políticos que são mais carismáticos do que outros, sabem se comunicar melhor do que os outros. E isso faz com que eles sejam mais legítimos e também tenham uma possibilidade maior de dominação, certo? E aqui, tá, pessoal, é uma ideia, né, bom, o Vargas é um exemplo é uma figura interessante, né, até por esse ponto, né, a questão do líder carismático, né, de como tem até hoje um séquito de seguidores do Vargas até hoje em dia, né, essa figura meio controversa até, né, assim, cara que flertava com o fascismo ali, mas que é tão adorado pela população, né, então é um personagem interessante, é um personagem, né, bem complexo, assim, né, a figura do Vargas, né? Mas era um cara carismático e que exercia um poder de dominação incrível sobre a sociedade. Bom, a gente pode pensar daí, né, em exemplos extremos, né? Um exemplo, digamos assim, não muito bom, né? Hitler, né? Era um líder carismático, exerceu um domínio sobre a Alemanha, certo? Se a gente pensar, Weber era alemão, né? Então, Hitler era um desses exemplos, né? A gente pode pensar um cara que eu acho mais interessante, né? Por exemplo, né? Figuras, né? Carismáticas, né? De políticos, como por exemplo Dalai Lama, né? Às vezes figuras mais carismáticas, né? Que fizeram ações mais legais, ou o, o da África do Sul. Nossa, esqueci o nome do cara agora. O Tiririca, né? Não dá pra dizer que ele não era um cara carismático, né? Ele, né, nos fazia dar risada. Então, assim, era uma figura carismática, né? E isso é interessante também, né, pessoal, de... Isso... Nossa, me fugiu o nome dele agora. Que loucura. Nelson Mandela, tá, pessoal? Nelson Mandela, uma figura carismática, né?
Até aqui no Uruguai, né, a gente tem o Pepe Mujica, também é uma figura muito carismática, né, um cara muito simples, etc. Então, né, essa figura da dominação, ela pode ir, né, para qualquer lado, né? Mas o que que eles têm em comum, assim, uma coisa meio maluca, né? O que que, sei lá, Hitler sei lá, Nelson Mandela têm em comum, que parece coisas tão opostas. Mas na cabeça do Weber, os dois têm uma liderança carismática, certo? Eles de alguma forma tocam a população e aí conseguem exercer poder dentro dessa sociedade. Claro, né? Tu pode usar esse poder para uma coisa boa ou para uma coisa ruim, obviamente. Mas o poder está ali para ser utilizado e alguém vai usar esse poder. Lembre-se que tudo é interesse. Alguém vai usar aquele poder. A questão é quem vai usar aquele poder, como vai usar aquele poder e se vai ser uma figura legítima usando aquele poder ou não, tá? E a gente pode pensar, mas tem como fugir disso? Na cabeça do Weber não tem como tu fugir disso. O poder existe, ponto. Alguém vai usar aquilo ali. A questão é quem vai usar e como vai usar, tá? Então, para o Weber não tem como fugir disso. Realmente é o desencantamento, assim, é o fudeu, ralou, então né, não tem muito o que fazer. Alguém vai usar aquilo ali, tá? Então o Weber é legal para a gente pensar nisso e compreender isso, tá? A gente tem também figuras de dominação mais tradicionais, né? Às vezes, sei lá, um cara que é o chefe do CTG, ou sei lá, o cara que é o padre, por exemplo, né? Uma coisa mais tradicional, certo? Figuras né, que dominam porque existe uma tradição dizendo que aquela pessoa deve dominar ou exercer um poder, tá? Ou pode ser realmente uma questão racional legal, né? Aí a gente já está falando das leis, né? Por exemplo, um juiz quando dá uma ordem ou quando decide alguma coisa em julgamento, ele está fazendo, na verdade, ele está pegando um aspecto racional legal. Eu estou exercendo poder porque, né, prestei um concurso público e por esse concurso público isso me deu um poder de, pela lei, dar um julgamento. Isso é uma forma de dominação, certo? De domínio racional e legal, tá? E aí eu até botei a figurinha aí né, do super-herói, né? Porque o super-herói, ele é um pouco essa figura de dominação carismática, né? O cara que ajuda, o cara que salva, etc. E a figura do super-herói é isso, é uma figura de dominação carismática, né? Então é bacana também de a gente pensar nisso, né? E sobre o Weber, tá, pessoal? É isso, tá? É um cara interessante até em época de eleição para a gente pensar nisso, né? Quando a gente vota em alguém, a nossa responsabilidade tá nisso. A gente está colocando alguém no poder. A gente está fazendo ou pegando alguém que vai exercer poder, certo? E se a gente eleger errado ou votar errado, isso dá, assim, um problema gigante, tá? Porque, né, a sociedade ela se organiza dessa maneira. Então, a responsabilidade sobre o nosso voto, tá, pessoal, ela é gigantesca, tá? Por isso o voto é tão importante, certo? Então, a gente precisa realmente pensar muito em quem a gente vai votar, né? Não votar, né, pessoal, em pessoas que defendem posições, né, absurdas, né? Sim, né? Não dá pra gente fazer isso, tá? Porque é uma irresponsabilidade muito grande. Ah, vou votar no fulano porque eu tô irritado. Não, assim, tá irritado não é justificativa para voto, tá, pessoal? A gente tem que pensar, claro, pensem no Weber e na ação social, né? A gente tem que sempre pensar que a nossa ação vai gerar consequências para outras pessoas e que a gente tem que ser responsável por isso. E a gente não tem como fugir dessa responsabilidade, certo? Então, o Weber é legal e bacana também por isso.